Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Vamos então à palavra que diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e também alguns de Judá, e eu perguntei para eles pelos judeus que escaparam e o que restava do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles disseram-me: olha, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província, eles estão em grande miséria, eles estão em desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Nós vamos orar. Eu quero nesse momento dessa oração que você peça, por favor, olha, de verdade mesmo, faz o que eu estou orientando você. Peça ao Espírito Santo, fale. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele está junto conosco. Então eu quero motivar você a você conversar com o Espírito Santo e a falar. Na hora que nós... O Espírito Santo fala comigo, me deixa entender o que o Senhor quer de mim. Fala, porque eu sei, querido, que se eu falar aqui, falar, e o Espírito Santo não falar aí com você, não adiantou nada, o meu dia aqui foi perdido. Então eu quero muito que você peça para o Espírito Santo falar com você. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Amém. Põe aí a mão no seu coração e você vai orar falando com o Espírito Santo. Senhor Jesus, nós queremos aqui como igreja orar e pedirmos que o Senhor nos ajude. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale ao nosso coração, Espírito Santo. Nós precisamos compreender a Tua voz, Espírito Santo, e entender o que o Senhor quer de nós, entender o que o Senhor quer nos ensinar. Nós precisamos, Espírito Santo, de Ti, e confessamos isso. Como pregador da Sua palavra, eu confesso, Espírito Santo, que eu não posso nada. Eu não sou nada se o Senhor não for comigo e não usar a minha vida. Por isso eu te peço, Espírito Santo, faz com que eu seja um canal, um instrumento. Fala através da minha vida, fala ali ao coração dessa irmã que está aqui, essa mulher que veio hoje aqui precisando, meu Deus, de uma palavra. Fala ao coração, meu Deus, dessa família que está aqui. Veio, ó Deus amado, esta família aqui precisar, ó Deus, de ouvir algo de Deus. Fala com eles, meu Deus. Fala com a sua igreja. Nós pedimos, nós suplicamos, nós oramos. Pedimos a sua voz se manifestando a nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos como igreja. E se você como igreja do Senhor concorda, diga amém. Diga glória a Deus. Queridos, o tema dessa palavra que nós vamos estar compartilhando aqui chama-se atitudes necessárias para vencer as provações da vida. Eu tive uma crise com Deus e mudei essa ministração algumas vezes. E por isso eu acredito que Deus tem algo muito importante para poder falar com nós através dela. O texto que nós lemos conta, esse capítulo 1 de Neemias conta a história da destruição da cidade natal de Neemias, a cidade de Jerusalém. Na verdade, não foi apenas a cidade em si
a estrutura física da cidade que foi destruída. Os familiares de Neemias, eles foram atacados e também foram destruídos. Os parentes, talvez amigos também de Neemias, eles foram atacados e foram destruídos. E quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém, a sua cidade natal, havia sido arrasada, as pessoas que moravam naquela cidade, que ali existiam familiares, parentes e amigos de Neemias, tinham sido levadas escravas, muitos tinham morrido, muitos tinham sido ferozmente atacados. O Neemias, ele ficou muito perturbado dentro do seu coração. Essa notícia que Neemias, ela recebe, foi uma notícia onde chega já uma provação, uma dificuldade. Quem que gostaria de receber uma notícia como essa? De repente, de uma hora para outra chega alguém e fala: olha, sua casa toda foi arruinada, pegou fogo, destruiu. Quem que gostaria de receber uma notícia do dia para a noite, chega de maneira inesperada uma notícia e diz: olha, chegou uma doença dentro dessa casa aqui, alguém está grandemente enfermo. Quem gostaria de receber uma notícia onde a casa está tudo bem, o casamento tranquilo, e do dia para a noite alguém fala: ó, o casamento acabou, veio uma crise rápida, destruiu. Uma dívida inesperada, apareceu uma turbulência financeira. Quem que gostaria de receber uma notícia dessa? Isso é um momento de provação. Isso é um momento onde a dificuldade bate, às vezes nem bate, ela não pede licença, ela sai entrando, é uma prova isso. Isso que Neemias, ele passou, irmãos, todos nós enfrentamos. Existem momentos da nossa vida onde as provações, elas chegam, elas aparecem de maneira inesperada. E quando isso chega, pastor, como que eu faço? E quando isso chega, o que eu devo fazer? Porque parece que a gente perde o controle de tudo, o nosso emocional, ele fica abalado, a gente fica, parece que enfraquecido, fica vulnerável. O que a gente faz? Em momentos de provações assim, o que se faz? O texto que nós lemos no versículo 4 diz que Neemias, quando ele soube disso, Neemias, ele entrou numa profunda crise, ele chorou, ele lamentou, mas logo Neemias foi orar e jejuar. No momento da provação, Neemias, ele foi diante de Deus e ele foi orar. E eu tive analisando, querido, que o segredo para Neemias conseguir vencer aquela fase, superar aquela dificuldade, não foi apenas orar. O orar incendiou Neemias e motivou Neemias a ele fazer o que precisava ser feito. O orar ativou em Neemias a unção dele ter atitudes que iriam livrá-lo da provação. E eu quero aqui compartilhar com você esses segredos de Neemias, porque às vezes chega o momento da provação e nós apenas oramos, ou às vezes só lamentamos, ou às vezes só choramos, e ficamos falando para todo mundo da nossa crise, da nossa dificuldade. Mas o que nós aprendemos aqui com Neemias é que ele orou, e essa oração despertou nele atitudes que o tiraram da provação. A oração despertou no Neemias atitudes que fez ele superar a fase difícil, a fase de dificuldade, e restaurar e reconstruir o que havia sido destruído.
Então nós estamos aqui hoje e já oramos, temos orado, você está orando. Só que é hora de você saber, de você receber de Deus quais são as atitudes a tomar. Dá uma cutucada em quem está do seu lado e diga: é hora de fazer. Amém ou não amém? O que eu vejo que o Neemias fez logo depois que ele orou? A atitude número 1 de Neemias era a atitude de não aceitar a derrota. A atitude número 1 foi de não engolir aquilo. Neemias, ele se levantou e ele disse: isso vai mudar. Essa história não vai ficar assim. Isso precisa de transformação. O Neemias, ele começou a respirar fundo e a dizer: eu vou batalhar pela cidade, eu vou batalhar por minha casa, eu vou batalhar pela minha família, eu vou batalhar pelos meus irmãos que foram atacados, eu vou reagir. Porque não adianta, irmãos, nós discernirmos a provação, entendermos que estamos em um tempo de dificuldade, de provação, e nós não tomarmos nenhuma atitude. Não adianta nós ficarmos falando só para as pessoas: olha que prova, olha que luta, olha meu Deus, está tudo dando errado, olha meu Deus, que é isso, olha irmão, está tudo. Não adianta, isso não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a decisão que você vai tomar de sair do lamaçal, de sair dessa parada, de sair dessa luta. É a decisão que vai gerar mudança. Você ficar falando. Então, sair da aprovação é você decidir: eu vou mudar. Eu não quero mais repetir os mesmos erros do passado. Eu não vou mais ficar amarrado a coisas que me destruíam no passado. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova história. Eu quero viver um novo tempo, porque o passado, ele vai tentar te aprisionar para você não viver uma mudança uma mudança dessa vida atribulada que tem passado nos últimos tempos. Então a primeira atitude de Neemias é essa atitude de não permitir que as coisas estejam do jeito que estão. É preciso decidir lutar para poder tomar as atitudes necessárias que vão gerar a mudança. Deus só vai começar a agir, irmão, a hora que você decidir que você vai entrar na batalha. A hora que você decidir que você não quer que as coisas se repitam, que a história do passado que te destruiu se repita. Deus quer ver uma atitude onde você vai revolucionar, querendo um novo tempo, querendo uma nova história, querendo uma nova fase. É preciso você decidir isso. E aí quando nós nos levantamos e decidimos, como Neemias decidiu, Deus começa a abrir o caminho, Deus começa a dar graça, Deus começa a colocar pessoas certas na nossa vida. Ó, eu vou dizer uma coisa para você, sabe o que às vezes nos atrapalha de viver um novo tempo em Deus? São pessoas erradas que sempre Satanás tenta colocar para poder fazer você paralisar a sua vida no passado.
Segunda atitude no Neemias, atitude de quem quer vencer a provação. O Neemias, eu vejo que ele teve uma atitude, quando ele decidiu que ele ia buscar, lutar para viver a restauração, para ele viver um novo tempo. O Neemias, ele decidiu lutar até o final. Diga, lutar até o final. Por que isso? Porque Neemias, ele iria encontrar barreiras, ele iria encontrar oposição, ele iria encontrar dificuldades, mas quando ele decidiu sair daquela história de provação e de derrota, ele já havia determinado no coração dele: venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu não vou me desviar do propósito que Deus tem colocado dentro de mim, eu vou lutar até o final, eu vou perseverar na batalha, eu vou permanecer firme, vou permanecer inabalável. Ele foi até o final. Sabe qual é o problema das provações sempre voltarem? É que nós decidimos lutar, mas lutamos só por um instante. A nossa luta, ela tem prazo de validade. É igual ao prazo de validade do Danoninho. A pessoa, ela decide lutar, acabou o prazo de validade, aí ela voltou toda desanimada de novo, toda desistente de querer vencer, toda desistente de querer experimentar o novo de Deus, o melhor de Deus, o agir de Deus. Ela, eu não aguento não, olha quanta luta, é melhor, e aí ela entrega e volta para trás. Queridos, nós precisamos definir aqui hoje. Eu quero que você vá embora para a sua casa hoje decidido aqui, diante de Deus e do Espírito Santo, que você não vai mais ficar recuando, que você não vai ficar mais desistindo das coisas, que você não vai ficar mais voltando para trás toda hora. Você vai decidir, você vai até o final, irmão. Irmãos, porque começar, todo mundo começa. Decidir depois, por isso que eu estou pedindo para o Espírito Santo falar ao seu coração, porque é preciso gerar uma mudança que venha de dentro. Não adianta você sair daqui desse culto e aí você sair daqui animado agora e tal, e quando chegar quarta-feira, passou 3 dias, e aí você desanimou tudo de novo. Chega disso, irmão. Tem que parar com isso. Se você já recebeu a palavra de Deus, que é para você avançar, é para você levantar a cabeça, é para você lutar, é para você assumir o compromisso, então prossiga para o alvo, prossiga para o alvo. Isso não pode durar 3 dias só. Esse seu ânimo e sua disposição de reconstruir sua vida não pode durar 1 semana só. Você precisa estar focado na restauração que Deus quer entregar na sua mão. Diga para alguém que está do seu lado: Deus quer entregar restauração de sua vida. Mantenha-se focado. Jesus foi nosso maior exemplo. Ele foi até o final. Ele estava com o projeto de Deus definido aqui no seu coração, e ele foi até o final. E vieram muitas pressões, vieram muitas lutas, vieram muitas coisas para ele desistir, mas ele foi até o final, sendo o nosso exemplo. E quando chega lá no último instante, naquela cruz, Jesus diz uma palavra: está consumado. Ele diz: eu fui até o final. Você sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, ele manteve-se firme nos propósitos com Deus também. No final de sua vida, o apóstolo Paulo, ele libera uma frase que deve ser um exemplo para todos nós. Ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé.
Irmãos, quantas vezes mais nós vamos permitir o diabo ficar nos esfriando de nossa fé? O diabo vai quantas vezes mais fazer nós ficarmos recuando de um bom combate? Pensa quantas vezes no ano que você ficou numa vida aí totalmente instável. Quantas vezes no ano que você decidiu, agora eu vou, e você não foi nada? Quantas vezes no ano que você falou, agora sim, e depois nada? Que bom combate é esse que está se lutando? Como que vamos concluir a carreira se não conseguimos mudar de fase? Toda hora o diabo para você na mesma situação. Todo momento no ano o diabo para com a mesma história, a mesma lenga-lenga. São as mesmas armas que ele usa para te frear. E você está sempre caindo nas ciladas. É preciso decidir, não vou recuar. Não vou desistir, eu vou combater o combate, eu vou até o final. Quantos podem dizer amém sobre isso? Irmão, eu poderia falar aqui várias coisas que Neemias ele enfrentou, mas esse não é o foco da mensagem. Eu vou só. Neemias, ele enfrentou pessoas dizendo que ele não ia conseguir. Neemias enfrentou pessoas fazendo fofoca do nome dele. Neemias enfrentou pessoas que faziam parte da sua equipe toda desanimada, e ele teve que animar todo mundo sozinho. Neemias enfrentou tudo que todos nós estamos enfrentando todo dia, mas ele não parou de lutar. Quantas pessoas que param e falam, pastor, eu não aguento, é porque eu luto sozinho, ninguém na minha casa quer lutar comigo. É porque Deus quer dar vitória para você sozinho mesmo, para poder o nome dele ser glorificado na sua vida. É isso aí. O segredo é você não parar mais. Quantas pessoas que param e falam, eu não dou, é muito comentário, é muita fofoquinha, a gente fica falando besteira de mim, e eu me dou, e daí você acha que você é melhor do que Jesus? Não fizeram um monte de Jesus? Não fizeram de Paulo? Não fizeram de Pedro? E aí diz lá em Atos que os discípulos, eles ficaram felizes, eles se alegraram, porque eles estavam apanhando, e tinha gente falando mal deles, porque eles estavam pregando Jesus, porque eles estavam envolvidos na obra. É isso aí mesmo, você tem que se animar mais ainda. Estão falando? É porque você está dando fruto. Se anima, se alegra, envolva-se, aleluia. Pastor, tem gente que fica dizendo que eu não vou conseguir, que isso, que aquilo. Quem é que determina na sua vida? São as pessoas ou é Deus? Quarta atitude de Neemias para poder vencer o período da aprovação. Quantos querem vencer? Diga glória a Deus. O Neemias teve uma direção de Deus de ser organizado, diga organizado, e estabelecer prioridades. Se você olhar o capítulo 1, final do capítulo 1, o capítulo 2 e 3 de Neemias, Neemias, antes dele iniciar o processo de restauração, ele vai avaliar, ele vai pegar um relatório, ele vai montar uma estratégia, ele vai montar um plano, ele vai se organizar. Eu vou dar aqui uma dica para você, porque que muitas pessoas começam e elas logo param. Porque tem gente que começa, pega um gás, que é um gás que dura pouco, e quer sair dando tiro para tudo que é lado e resolvendo tudo, e sai e não monta uma estratégia, não se organiza, não se planeja, e o gás vai embora e você para. Você quer iniciar um tempo de restauração lá dentro do seu trabalho, na sua empresa?
Monte uma estratégia, monte um plano, estabeleça prioridades. O que é que você vai organizar primeiro? Número 1. O que é que você vai organizar segundo? Número 2. Você quer colocar as coisas em ordem na sua casa, na sua família? Não adianta você querer chegar lá, a coisa que está errada já há 20 anos, você vai querer consertar em uma semana. Não vai dar certo. Chega lá, está 20 anos errado, e um dia o cara quer mudar. Não, monta uma estratégia. Primeiro, minha filha, vamos acertar as coisas, eu e você aqui, chama você a esposa e luta. Depois vamos acertar as outras coisas. Vamos acertar aqui, organizar algumas coisas. Não adianta você querer ficar mudando tudo que está errado já há muito tempo, rápido. Você precisa se planejar, se organizar e trabalhar direcionado por Deus. Então, o Neemias, ele conseguiu vencer as provações, porque ele organizou, ele estabeleceu prioridade, aí ele sabia o que ele ia focar e o que ele ia resolver. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui para você, é muito interessante você aprender isso que eu vou te ensinar. Você sabia que existem pessoas, que às vezes você vai conversar e a pessoa fala assim, ai pastor, eu não aguento. Eu estou cheia de problema, são milhões de problemas, são tanto. Só uma perguntinha aqui, não fica com... Quantos aqui já passaram por um momento onde falaram que são tantos problemas, tantos? Levante a mão. Diga uau. Aí você às vezes senta e vai cuidar dessa pessoa para aconselhar ela, vamos lá. Eu vou até aconselhar os discipuladores a fazer isso. Quais os problemas? Vamos enumerar. Número 1, fala. Aí a pessoa fala, você anota. Número 2, na grande maioria das vezes, não passa de 7. Fala, ai. Ué, mas não eram muitos problemas? É porque é tanto que eu nem me lembro agora. Diga, ai. Não é que não se lembra, é porque não tem. Mas aí o que acontece? Mas pastor, é porque é muita coisa. É porque você não organizou as coisas aqui na sua cabeça. Você não estabeleceu prioridade. Talvez, escute o que eu vou dizer para você aqui. Esses 7 problemas que você tem, que você diz, quando consegue enumerar 7, todos eles estão envolvidos em apenas um. É você resolver um. Se você resolver um, você já metralha logo os outros 6. O segredo é você focar, é se organizar, é buscar a direção de Deus, e você vai sair dessa luta em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Incomoda quem está do seu lado dando uma mexida e fala bem assim, você tem pouco problema. Eu estou lembrando aqui do povo de Israel quando foram espiar a terra prometida. Tudo depende do olhar, irmão. Tudo depende do foco. Tudo depende de como você enxerga as coisas. O povo chegou para espiar a terra prometida e eles chegaram para Moisés para dar o relatório. Olha o relatório. Não dá, Moisés. São muitos gigantes. Aquela terra é muito difícil. É muito problema. Ai! Josué e Caleb chegam com o relatório e Moisés fala, e aí Josué, e aí Caleb, como é que é a terra? E Josué, Moisés, tem uns gigantinhos lá, mas aquilo para o nosso Deus, batata, mole de resolver. Como é que você vê os seus problemas? Como é que você enxerga os desafios? Como é que você enxerga o Deus que você está servindo? Como é que você vê Ele?
Vamos lá, outra coisa, a quinta atitude no Neemias. Rapaz, isso aqui é muito tremendo que eu vou dizer. Neemias, para ele poder vencer aquela tribulação, a quinta atitude que eu vejo que o Neemias tomou, que foi importante, é que o Neemias abandonou, diga, abandonou o emprego de copeiro do rei. Neemias, para vencer aquela aprovação, ele chegou para o rei e falou: seu rei, eu queria pedir para o senhor me liberar, para o senhor me abençoar, que eu estou com um monte de provação, e eu quero entregar aqui o meu emprego na sua mão. E o rei falou: cara, mas você é doido, cara, isso aqui é bom, você tem regalia, você come na minha mesa, você tem comida boa, você tem cama boa, você vai para lá, para aquela... E o Neemias: senhor rei, eu preciso ir, porque eu estou precisando restaurar algo que foi destruído. Qual é o ensinamento para nós aqui? Para você restaurar algo que foi destruído, você vai precisar de abrir mão e abandonar alguma coisa. E talvez o inimigo ou alguém vai falar na sua mente assim: mas você tem certeza que você vai abandonar isso? Eu preciso abandonar para o bem e para a restauração da minha família. Eu preciso abandonar para o bem e para a restauração da minha vida espiritual. Eu preciso abandonar para o bem e para a restauração do ministério de Deus em minha vida. Existem pecados que estão amarrados na sua vida já há muito tempo, que é esses pecados que estão impedindo você de superar as dificuldades e de vencer em Deus, fazendo que nunca mais essa tribulação volte para a sua vida. Só que você vai precisar de ter coragem para abandonar. Existem pecados que nos impedem de viver o novo de Deus. Existem pecados que nos impedem de viver o melhor de Deus. Então Deus quer fazer tudo novo na minha vida. Aí para eu poder viver o tudo novo, eu vou precisar de abrir mão de alguma coisa que talvez vai me doer. Diga aleluia. Então vamos lá. Sexto segredo do Neemias para poder vencer a tribulação, a provação. Neemias, ele teve um coração sem mágoas e perdoador. Diga, sem mágoas e perdoador. Irmãos, o Neemias poderia ficar completamente amargurado, entristecido, porque Jerusalém foi destruído, Jerusalém foi arrasado, porque o próprio povo se desviou de Deus e pecou de Deus, e aquilo foi a mão de Deus, se afastou, e aí então vieram os adversários e destruíram. Quando Neemias soube na notícia, o que Neemias poderia fazer ou pensar, que é o que muitos fazem? Está acontecendo isso porque aquele povo foi um povo rebelde. Aquele povo, eu nunca mais perdoo aquele povo pelo que eles fizeram. Não. Neemias mostrou não ter nenhuma mágoa, um coração perdoador, quando ele vai para aquele povo que errou, o povo que se voltou para a idolatria, o povo que se desviou de Deus, e ele vai lá: olha, estamos na desgraça, estamos na derrota, todo mundo junto, vamos dar a mão aqui e vamos trabalhar junto para a restauração de Jerusalém. Sabe o que eu vejo, irmão? Se nós queremos consertar as coisas, se nós queremos buscar
o agir de Deus para um novo tempo e para a restauração, nós vamos precisar de estar com o coração liberado, sem ter mágoa, sem ter ressentimento, esquecendo as coisas do passado. Se ficar acusando as pessoas, não vai adiantar nada, não vai resolver o teu problema. Você ficar com seu coração cheio, não vai te ajudar, só vai te atrapalhar. Então fala para quem está do seu lado assim, esvazia o seu coração, vai. Esvazie o coração e perdoe quem você acha que falhou. Libera perdão. Liberar o perdão não significa que você tem que voltar agora a ser aquilo. Liberar perdão é você não ter nenhum tipo de sentimento aonde você se trava, aonde você fica mal. É você falar para a pessoa: siga bem a sua vida, que eu quero seguir a minha com Cristo também. Sétima atitude, Neemias. Neemias, ele conseguiu vencer a provação porque ele teve tempo de qualidade buscando a presença de Deus. Eu já falei no início que a história da restauração, para Neemias ter a atitude certa, ela começa quando ele ora e quando ele jejua. Irmãos, vocês precisam avaliar aqui junto comigo, vamos avaliar quando nós estamos no período de muitas provações, de muitas lutas. Será que não é o tempo de nós nos separarmos para poder consagrar nossa vida a Deus, para pedir direção a Deus, para poder pedir orientação ao Senhor? Não é a hora de nós acertarmos o nosso tempo com Ele? E uma pergunta para fazer aqui: como é que tem sido o seu tempo com Deus? Como é que tem sido sua vida com Deus? Fala aí qual foi a última vez que você jejuou por um propósito da sua casa, da sua família, do ministério. Qual foi a última vez que você jejuou se separando para o Senhor? Na hora da provação é uma hora para nós nos fortalecermos em Deus. Eu lembro que todas as vezes quando eu e a minha esposa estávamos enfrentando lutas, nós sempre colocamos algum projeto para poder orar de madrugada, subir no monte, vigília, vamos orar. Talvez você está numa provação, eu vou dar uma dica: por que você não se envolve nessa vigília? Estamos orando por milagre nela. Você está passando uma prova, porque você não coloca uma campanha diante de Deus de vir para a igreja orar? Por quê? Será que você ficar só contando para os outros os seus problemas vai resolver alguma coisa? Você ficar só conta para um, conta fazendo autopiedade vai resolver teu problema? Não tem como ficar só se colocando de pobre coitado, de pobre coitada. Isso não vai resolver nada. Agora, se você se colocar diante de Deus, Deus é poderoso para mudar o rumo da história. Deus é poderoso para poder abrir a porta onde não tem porta. Deus é poderoso para poder mudar o coração de uma pessoa endurecido. Deus é poderoso para poder pagar toda uma história de passado negativo. Deus é poderoso para trazer um tempo de restauração sobre tua vida completamente. Mas é preciso se apresentar diante dele. É preciso se colocar diante dele. A outra coisa que o Neemias
ele fez para vencer um momento de tribulação foi reagir ao desânimo e não deixar ele paralisar. Um dos momentos de maior expressão para Neemias que eu entendo foi quando no capítulo 4 o povo que estava com ele desanimou. Começou a haver contenda no meio do povo, começou a haver briga, e aí o Neemias, ele fica sozinho, diz que as forças do povo foram embora, o ânimo foi embora, e agora o Neemias está ali sozinho. E é claro que o desânimo tentou bater, mas Neemias, ele venceu o desânimo e se manteve forte e animado para viver a restauração de Jerusalém, a restauração de sua família, a restauração de seus irmãos. Ele não deixou o desânimo vencer. Irmão, esse segredo é muito importante você receber. Tudo que o diabo quer é fazer você desanimar, é fazer você desanimar de servir a Deus, de vir na igreja. O diabo quer fazer você desanimar de lutar pela restauração de sua vida. O diabo quer fazer você desanimar do seu trabalho, dos seus negócios, da sua empresa. Ele quer fazer você ficar frio. E aí, para que ele consiga o seu objetivo, ele usa situações ao nosso lado, ele usa pessoas para tentar jogar o desânimo em nós. Neemias sabia que ele era um líder escolhido por Deus e ele não podia deixar o desânimo o abater. Eu quero concluir aqui esses segredos do Neemias, essas atitudes do Neemias, dizendo para você, querido irmão e querida irmã, você não pode deixar se abater. Existem pessoas que elas estão ali ao seu lado olhando para você, e você é um referencial para essas pessoas. Talvez os seus filhos, se eles olham você, você é o referencial. Existe gente da sua família que olha você, você é o referencial. Você é o líder de uma célula, você é referencial. Você, mãe, é coluna lá dentro daquela casa, você é referencial. E se você ficar abatida, mãe, se você ficar abatido, irmão, se você deixar o desânimo se te parar, será que tudo aquilo não vai permanecer destruído e as coisas podem piorar ainda mais? Então é hora de você decidir que hoje eu não vou deixar o desânimo me parar. Eu não vou deixar as lutas me travarem mais. Eu vou me levantar, eu vou reagir, eu vou lutar, eu vou perseverar, porque eu vou ver a restauração de Deus acontecendo na minha vida. Eu vou ver um novo tempo de Deus acontecendo na minha vida. Aleluia. Eu quero convidar você para ficar de pé.